Quando você tem uma base sólida e bem construída, você constrói o que você quiser em cima dela. Você constrói um edifício, você constrói um arranha-céu. Fala pessoal, tudo bem? E aí, bom sábado a todos, boa tarde para todos. Estamos aqui hoje nessa live que eu tô tentando fazer praticamente a semana inteira, mas foi uma semana muito corrida, em que eu quero trazer para vocês alguns aspectos, alguns erros comuns entre vestibulandos, comuns entre alunos que vão fazer o Enem, que vão prestar vestibular e, obviamente, a gente entrando também muito dentro da minha área, que é a matemática, né? Então, a gente também vai trazer esses erros, são erros abrangentes que a gente encontra, na verdade, em qualquer disciplina. A maioria dos vestibulandos que vão prestar vestibular, eles cometem esses erros em várias disciplinas, mas eu vou mostrar como que isso pode afetar a sua prova de matemática do Enem. Então, galera, a gente está aí em dezembro. Se você vai prestar o Enem em 2023, você precisa ficar atento. A prova já começou, né? Eu venho falando isso. Quem me acompanha nas redes sociais tem conteúdo meu aí em que eu falo isso, em que eu trago isso para vocês quando começar a se preparar o quanto antes. Lembram que eu falei isso para vocês? O quanto antes possível. Isso quer dizer que tem que ser agora? Não, não quer dizer que tem que ser agora. Se você precisa de um descanso, ok, mas assim, já vai tirando um tempinho, já vai olhando a prova e depois você vai intensificar. Mas a gente vai falar muito sobre isso, a gente fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 erros que você não pode cometer quando for se preparar para o Enem. Então, se você está chegando aí, se você não me conhece, eu sou o professor Lucas e eu ajudo alunos a tirarem mais de 800 pontos na matemática e conseguirem a tão sonhada aprovação no Enem, tá? Partindo do absoluto zero. Do absoluto zero, que eu quero dizer, gente, assim, você se sente, você sente que a matemática não é para você? Fala para mim. Você sente que não nasceu para matemática? Porque assim, eu já tive vários alunos assim. Vários. Já tive vários alunos que, assim, você não precisa amar matemática, porém, ela vai ser importante na sua aprovação. Eu diria que ela é essencial. E eu quero que você faça da matemática uma aliada ao invés de uma inimiga. E ela tá muito fácil e tá muito aberta a se tornar sua aliada. Basta você querer e eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Como que a gente faz isso. Mas hoje nós vamos falar então sobre esses 3 erros que você não pode cometer durante a sua preparação para o Enem. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre esses 3 erros. Essa semana eu postei um conteúdo sobre erros que cometem, mas foi um conteúdo bem enxuto e vai pegar um dos pontos, na verdade, que eu vou trazer aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeiro erro que normalmente vocês cometem é começar pelos assuntos mais difíceis. Esse é o principal erro que vocês cometem, começar pelos assuntos mais difíceis. Então, assim, principalmente quem já prestou o Enem comete muito esse erro. Como assim, professor? Um exemplo, tá? Vamos falar da matemática especificamente. Eu fiz o Enem e aí eu acertei uma questão ou outra, mas eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, em função exponencial ou função logarítmica, tá bom? Beleza. Cara, mas aí você vai começar por esse. Principalmente quem já fez a prova comete muito esse erro em pegar para estudar pelos conteúdos considerados mais difíceis,
da matemática. Isso é um erro muito grande. Sabe por quê? Porque a orientação é o contrário. É você começar pelo básico. Galera, seguinte, quando você tem uma base sólida e bem construída, você constrói o que você quiser em cima dela. Se constrói um edifício, se constrói um arranha-céu. Então você precisa ter uma base muito bem construída. E aí, cara, a matemática, ela tem muito mais do que outras disciplinas a necessidade de pré-requisitos muito bem construídos. Vamos pegar, por exemplo, assim, como que uma coisa puxa a outra dentro da matemática. Quando você aprende matemática, as primeiras coisas que você aprende é somar e subtrair. E aí depois você entra na multiplicação. Só que você não consegue aprender multiplicação se você não aprendeu a somar. Se você não aprendeu a somar, você não vai conseguir multiplicar. E depois, quando você for aprender potência, você não vai conseguir aprender potência se você não tiver dominado a multiplicação. Olha como que na matemática uma coisa puxa a outra. E aí esse é um dos motivos, por exemplo, que eu sempre falo, que a gente entra numa turma de 6º ano e todo mundo levanta a mão falando que adora matemática. E quando você chega no 9º, quando você chega no 3º ano do ensino médio, 2, 3 levantam a mão. Por quê? Porque eles vêm trazendo dificuldades ano após ano. E isso gera essa bola de neve que vai se formando na matemática. Então, você quer corrigir esse erro? Começa pelo básico. Começa estudando lá o MMC, começa estudando as operações básicas, as 4 operações. Você sabe fazer divisão com 3 algarismos, por exemplo? Tem muita gente que não sabe. Só que na hora da prova você não tem calculadora. E aí, como é que você faz? Então uma base precisa ser bem sólida. Mais uma vez, se você tem uma base sólida, você constrói o que você quiser em cima dela. Certo? Você constrói qualquer coisa sobre ela. Beleza. Então esse é o primeiro erro e você precisa começar por aí, né? Os assuntos mais difíceis você vai deixando para depois. Mesmo que você já tenha feito Enem, mesmo que você já tenha feito cursinho, esses pré-requisitos vão te ajudar a construir uma base muito mais sólida, beleza? E aí você vai conseguir dominar melhor os outros assuntos que são considerados assuntos mais complexos, beleza? Então, esse é o primeiro aspecto que você precisa entender, tá bom? E aí, a gente vai para o segundo erro. O segundo erro que muitos alunos cometem é não ser humilde. Eita, que esse é pesado, hein? Como assim, professor? Muitos alunos cometem o erro de não ser humildes. E aqui eu tenho algumas histórias para contar para vocês sobre isso. Eu trabalho com preparação para vestibular, eu trabalho com preparação para o Enem já aí há 8, 9 anos, basicamente, tá? E nessa jornada já passou por mim alunos extremamente brilhantes e alunos com extremas dificuldades. Eu tive uma vez uma professora que falava para mim assim, olha, estudioso é diferente de inteligente. O inteligente é o cara, isso é a definição dela, tá? Inteligente, ela considerava o cara que tinha enorme facilidade de aprender, tá? E o bom aluno, o estudioso, não necessariamente ele tinha dificuldade para aprender. E muitas das vezes os dois tinham a mesma nota. O aluno inteligente e o aluno estudioso. Às vezes, o estudioso tinha até uma nota maior do que o inteligente. E isso é muito interessante,
Porque quando eu falo de ter humildade, o primeiro ponto que eu levantei aqui para vocês foi de você começar pelos conteúdos mais básicos. E aí, principalmente aquele aluno que já prestou o vestibular alguma vez, ele não volta lá. Ele acha, por exemplo, que o MMC é muito ridículo para ele, não é conteúdo para ele. Eu não vou perder tempo com isso. E aí, quando um professor está revisando, por exemplo, um assunto desse, o cara sai de sala. Olha que coisa, né? Aí, ele sai de sala, vai assistir outra coisa, e esse cara não está sendo humilde. Galera, o aluno que ele é humilde, ele entende que ele está ali por algum motivo. Porque se ele tivesse pronto, ele estava aprovado, ele não estava dentro da sala. Ele não estava assistindo uma aula comigo. Ele está ali porque algo faltou, né? E ele obedece a orientação. E isso é fundamental. Como eu falei para vocês, eu já tive alunos extremamente brilhantes dentro de sala e tive alunos extremamente com extrema dificuldade, que carregavam consigo uma bagagem de defasagem que trouxe do ensino médio muito grande. Não é pouco não, gente, é muito grande. E é muito interessante porque eu já vi alunos brilhantes não serem aprovados e eu já vi alunos limitados pela condição que ele trouxe sendo aprovado de primeira. O que esses dois alunos têm em comum é a humildade. Por quê? Ele aceita a sugestão, ele aceita a orientação. Quando você vai ao médico, você vai ao médico e aí você tá falando, doutor, eu tô com uma dor assim, assado e tal. O que é isso? Aí ele traz um diagnóstico para você, ele te orienta, ele te fala assim, olha, você tá precisando fazer exercício físico, isso. E aí você não faz. Eu te pergunto, vai resolver alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? A tendência é que não melhore nada. E não vai melhorar nada. Por quê? Porque você não seguiu a orientação do profissional. E aí, muitos entram em sala, ele faz o primeiro ano de curso, ou ele é o primeiro ano de cursinho, mas ele, sei lá, era o melhor da turma dele. E eu não tô nem falando de escola pública ou escola particular. Às vezes o cara era o melhor aluno da turma dele. E ele chega achando que ele sabe de tudo. E isso acontece muito dentro da nossa área, da gente não ser enxergado, por exemplo, como um médico é enxergado. É visto, né? A gente não ser visto como um médico é visto. E aí o cara continua fazendo as coisas do jeito dele. A tendência é que ele não seja aprovado. Que ele também não seja aprovado. Se você não segue a dieta, se você não segue a orientação do profissional, você não pode cobrar o profissional depois por não ter chegado ao resultado que você queria. E aí isso passa pela humildade, gente. Passa pela humildade do aluno, de entender assim, eu entrei, se eu procurei um professor, ou se eu procurei um curso, seja online ou presencial, seja lá o que for, se eu procurei é porque eu ainda não alcancei meu objetivo. Se eu não alcancei meu objetivo, algum motivo tem. Eu não tô pronto? Tá, então se eu não tô pronto, eu preciso seguir a orientação que esse profissional tá me dando, tá me passando, né? E aí muitos optam por não seguir. E essa é a grande diferença entre um aluno que é aprovado e um aluno que não é. Eu vou dar um exemplo de um aluno, eu não vou falar que ele é limitado, ele não era limitado, tá? Era inteligentíssimo até. Esse aluno se chama Thiago. Se ele estiver me ouvindo, um abraço, Thiago. Tem alunos que passam pela gente e marcam a gente. Era, se não me engano, meu segundo ano de pré-vestibular. No meu curso, já era meu terceiro ano de cursinho, mas era
era o segundo ano, a minha segunda turma com o meu curso presencial. E esse aluno chegou pra gente, chegou para estudar e ele estava há alguns anos fora da escola. E o sonho dele era entrar para a área de tecnologia, ciências da computação, engenharia da computação. Esse era o sonho do cara, desse Thiago. E eu lembro que muitos conteúdos ele não lembrava. A redação, ele entrou para fazer a redação, mas ele não dominava muita coisa da redação. Porém, ele era um dos alunos que mais se esforçavam. Era um dos alunos que mais perguntavam. Era um dos alunos que não deixava a redação sem fazer. Era um dos alunos que mais me indagava assim, sobre questões que poucos tinham visto. Porque às vezes a gente pergunta assim: e aí galera, vocês têm alguma dúvida? E ninguém fala que está com dúvida. E aí você tem duas alternativas: ou o cara não tem dúvida porque ele está dominando, ou ele não tem dúvida porque ele nem viu a questão. E muitas das vezes é esse aluno que é humilde, que é esforçado, que vai apresentar isso pra gente. E em contrapartida, eu já tive na minha sala alunos com uma inteligência enorme e que não conseguiam aprovação. Mas eram alunos que às vezes você apresentava uma situação, ele achava que aquilo não era importante para ele, que ele próprio assim, eu vou fazer o exercício, a aula era de uma matéria, tá fazendo exercício de outra. Não, isso não é importante para mim. Várias vezes eu tive alunos assim que não conseguiram ser aprovados. Então, galera, a característica comum, seja você um aluno de extrema facilidade em aprender, que tem uma base muito sólida, seja qual for o seu perfil de aluno, a humildade é uma característica fundamental. Fundamental. Sabe, a aula pode ser de MMC, galera. Professor, mas MMC? MMC é de ensino fundamental. Você fazer aqui não sei o que. Tá bom. O MMC, ele não se limita à utilização dele a soma e subtração de fração, não. Você, por exemplo, você sabe qual é a regra para você multiplicar raízes para multiplicação de radicais, multiplicação de raízes. Raiz de 2 vezes a raiz de 6. Quanto que dá? Beleza. Essa daí é fácil. Mas quanto que é a raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 6? Porque a regra que você aprende na escola é que para multiplicar raízes, você precisa ter índices iguais. Mas e quando os índices são diferentes? Professor, não tem como fazer. Mentira. Tem como fazer e você usa MMC. Mas o aluno que acha que sabe tudo não vai se prender a esse tipo de coisa. E aí você vai pegar uma questão dessa num vestibular mais complexo e não vai conseguir resolver. Por quê? Porque na aula de MMC você achou que você estava avançado demais para isso. E aí lá dentro, na aula de MMC, o cara ensinou como é que faz, ele aplicou na fração, mas ele mostrou também que existe uma aplicação mais complexa para isso, em um cálculo mais complexo. Olha que interessante. Então isso é só um exemplo. Como que ser humilde e entender que você está tendo a orientação de um profissional pode fazer diferença na sua aprovação. Beleza? Então, galera, esse é o segundo, né? O segundo item que eu trouxe aí para vocês. E eu tenho um terceiro item que eu acho que passa pelo segundo. Eu acho não, eu tenho certeza que para você conseguir identificar esse terceiro erro e trabalhar ele, você precisa ter o segundo, ou seja, ter humildade. O que seria o terceiro ponto? São trabalhar os seus erros. Conseguir identificar os erros que fizeram você não ser aprovado. Ter humildade para isso, que foi o segundo ponto, mas conseguir identificar e trabalhar os seus erros. Tá? Então, a humildade não necessariamente passa por reconhecer seus erros.
muitas das vezes passa por ouvir. Então, às vezes, você não identificou seu erro, mas você está seguindo orientação. Ok, você está sendo humilde, entender que existe um profissional, uma série de profissionais dentro da sua preparação que estão te orientando e pedindo para você seguir um determinado rumo, né? Agora, além disso, tem o fato de você conseguir reconhecer seus erros e trabalhar seus erros. Que erros, por exemplo? Aí vem uma postagem que eu fiz ontem. Quem não viu, vai lá no meu perfil, abre o meu perfil aí no Instagram, @proflucasmarques. Dá uma olhada no que eu postei ontem, 3 erros que você não pode cometer durante a preparação. E aí, esses 3 se encaixam, por exemplo, em você reconhecer. Um erro que eu apontei lá, que é muito interessante. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Estudar aquilo que eu mais gosto. Cara, estudar aquilo que eu mais gosto. Quantos aí fazem isso? Quantos? Fala assim, professor, vou estudar matemática não. Não sou bom. E aí é por isso que você tem que estudar. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe um exemplo. Eu detesto abóbora madura. E a minha mãe botava aquilo no meu prato, cara. A minha mãe botava aquilo ali e ela me obrigava a comer. E ela me ensinou uma técnica. Ela falou assim, você tem que comer, não adianta. Se você deixar por último e você não gosta do gosto, o gosto vai ficar na sua boca, não vai? Por muito mais tempo. Então você come ela primeiro e depois você come o restante. E entenda a abóbora madura como um conteúdo, uma matéria que você não gosta. Cara, você precisa. A matemática, principalmente porque, gente, a gente está falando aqui de Enem. Então, prestem bem atenção. Tá? O Enem, a matemática no Enem, ela é a única disciplina que vale 1000. Óbvio, depois da redação. Então vamos falar de única área de conhecimento que vale 1000. Tá? Então vamos lá. Você tem 4 áreas de conhecimento mais redação. Você pega linguagens. Você tem língua portuguesa, língua estrangeira, você tem educação física, ciências humanas, você tem 3, 4, 5 disciplinas ali, sociologia, filosofia, geografia, história. Então você tem 45 questões, uma área de conhecimento para 4 disciplinas. Você pega em linguagens, literatura, gramática, educação física dentro, você tem artes ali dentro. Então uma área de conhecimento, 45 questões para a gente dividir, mais uma vez, para 4 disciplinas. Ciências da natureza, física, química, biologia, é uma área de conhecimento para 3 disciplinas. Mas quando você pega matemática e suas tecnologias, só tem matemática. Gente, não tem como você ignorar a matemática. Não tem como você pegar... Se você quer ser aprovado, não tem como você falar que eu não gosto. Não dá para falar. Então, assim, você já ouviu aquele ditado? Se você não pode contra eles, junte-se a eles. É mais ou menos a situação. E o que é mais interessante, lembra que no começo da live eu falei para vocês que eu preciso e eu quero que você entenda que a matemática pode ser a sua aliada ao invés da sua inimiga? E ela tá doida para ser sua aliada. Dá uma olhada lá no meu YouTube, tem um vídeo sobre acertos versus tri. Eu faço uma análise da quantidade de acertos do Enem 2022 por cada área de conhecimento e qual é a expectativa da sua nota na tri. A matemática, com 31, esse ano a expectativa é que com 31, 32 acertos você já consiga 800 pontos na matemática. Enquanto que para linguagens você precisa mais de 40. Ou beirar os 40. Então, olha que diferença, você consegue chegar a 30 questões, 30 acertos e tirar 800 pontos na matemática, enquanto que com 30 acertos em linguagens, você mal chega nos 700. Olha que coisa importante, gente. Você não precisa saber muito matemática.
você precisa saber o suficiente. E é por isso que eu falo que é possível você tirar 800 pontos na matemática e eu te ajudo. E além disso, eu te ensino a chegar lá. E além disso, ela eleva a sua média, ela eleva a sua nota no Enem a ponto de permitir que você entre para um direito, para uma engenharia, para uma medicina, se for o caso, porque isso pode fazer, ela pode ser a diferença. Uma outra coisa importante sobre essa situação de você estudar aquilo que gosta está numa simples situação. Por exemplo, eu quero medicina, professor. Tá. Se você quer medicina, você é bom na área de ciências. E todo mundo que quer medicina é bom na área de ciências. A tendência é que as suas notas sejam equivalentes. O que determina, então, quem entra e quem não entra, se todo mundo é bom na área de ciências? É a matemática. É a física, por exemplo. Porque a matemática vai influenciar dentro da sua prova de ciências da natureza, que vai ser, normalmente tem um peso maior, né? Para quem quer medicina. Então, gente, eu ensino e eu tô te dizendo, se você quer ser aprovado, se você quer que esse seja o seu último Enem, professor, é a primeira vez que eu tô fazendo, que seja a primeira e último. Se não é a primeira vez, que esse seja o último Enem para você. Mas você precisa ouvir um especialista, você precisa seguir um especialista. Não tem jeito, tá? Então, estudar o que mais gosta é estudar apenas o que mais gosta e esquecer do resto é um erro, tá? É um erro gravíssimo. E você, se quer seguir o segundo ponto, que é ser humilde, escuta o que eu tô te falando. Sai da zona de conforto. A zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Pensa, onde que você está confortável? É num sofá, gente. O sofá, ele te leva para algum lugar? Ele não te leva para lugar nenhum. Porque todo o resto, ele exige um esforço. Se você vai de bicicleta, de carro, de moto, seja lá o que for, que é um meio de condução que te leva a algum lugar, ele vai te exigir algum esforço ou alguma atenção. No mínimo atenção. A zona de conforto não te tira do lugar. Se você quer sair do lugar, se você quer chegar em algum lugar, saia da sua zona de conforto e para de estudar só aquilo que você gosta, tá bom? Bom, beleza. Vamos um outro ponto, tá? Ainda dentro desses erros que nós cometemos, um outro ponto que a gente tem é você não revisar. Você começa a estudar agora, ou em janeiro, ou em fevereiro, em março, e a sua prova é lá em novembro. Tá bom. E não deixa para estudar lá perto da prova, pelo amor de Deus. Então, um erro é você não revisar. É você chegar lá no final da prova, lá no final da sua preparação, e você ter esquecido tudo que você aprendeu no começo. Então, galera, prestem bem atenção nisso, tá? Não estudar só o que gosta e revisar. Separe 1 mês e meio antes, 2 meses e meio antes, para fazer exercícios de conteúdo que você viu lá atrás, assistir novamente as aulas que você assistiu, né? Que você teve. Isso é fundamental para você dar uma refrescada na memória, trazer isso de novo e tá com tudo fresco na sua cabeça, tá bom? E um outro ponto que eu destaquei lá, e que no Enem eu acho que é mais importante do que em outros lugares, é você ter foco na prova. Porque ter foco na prova, gente, não é apenas ler o edital. Ter foco na prova é ir muito além de ler o edital. Ter foco na prova que você vai fazer no Enem, seja na FUVEST, seja na UERJ, não é só ler o edital. É você fazer provas anteriores. Por quê? Nem tudo que está no edital é cobrado. Esse é o primeiro ponto. Nem tudo que é colocado no edital é cobrado. Então eles colocam ali o que pode ser cobrado, tá bom? Porém, normalmente as bancas têm uma característica. E aí, tem conteúdo que nunca caiu. Então ter foco na prova é ler o edital
é fazer provas anteriores, porque isso vai ser importante para você saber o que é relevante e o que não é dentro do edital. Então, hoje eu trouxe um outro assunto dentro do meu Instagram, dá uma olhadinha lá, sobre conteúdos que nunca caíram no Enem. Exatamente, Raquel, estudar a banca. A gente precisa estudar a banca. E aí estudar a banca é ver o edital, mas é ver provas, como que é o modelo de questão. Aí beleza, o Enem, a gente está aí com esse modelo de Enem desde 2009 e é um modelo que eu particularmente gosto bastante, principalmente pela democratização que ela gera, né? A gente falando um pouco além de SISU e tal, mas se a gente for falar de modelo de questão, os alunos e os professores já conhecem. Porém, você sabe que tem conteúdo que nunca caiu? Por exemplo, quando a gente estuda análise combinatória, no finalzinho da matéria a gente sempre passa ali um binômio de Newton. Cara, isso nunca foi cobrado no Enem. Entende? Isso nunca foi cobrado no Enem. Você vai pegar números complexos que você aprende no terceiro ano do ensino médio. O Enem nunca cobrou. Se em algum momento cobrou, não voltou a cobrar novamente. A incidência é muito baixa e quando é cobrado é uma questão difícil. E aí eu entro num terceiro aspecto de conhecer a prova, ter foco na prova, que é você entender o método de pontuação. Porque cada concurso tem um método de pontuação. Quem nunca ouviu falar é assim, eu vou fazer o concurso da Polícia Federal, se não me engano, que se você erra uma questão, anula uma certa. Isso é conhecer a prova. Isso é ter foco na prova, porque o sistema de pontuação dela é diferente do modelo tradicional. Entende? Isso é ter foco na prova. E o Enem não é diferente, porque ele tem um sistema de pontuação que é muito diferente dos outros. Existem dois sistemas que são muito utilizados, que é a teoria clássica dos testes, que é o que você está mais acostumado a ver, que é simplesmente a relação de acertos total de prova, total de questões, tá? Então eu tenho 50 questões, acertei 25, é 50%, ok. Isso é a teoria clássica dos testes. O Enem não funciona assim. O Enem usa a teoria de resposta ao item, e a ideia da teoria de resposta ao item é evitar chute. E é um dos métodos de evitar chute. Por exemplo, o concurso que eu acabei de mencionar, que uma resposta errada anula uma certa, é uma estratégia para você evitar, para inibir o chute. A TRI é a mesma coisa. Então, como que eu uso isso a meu favor? Eu ensino uma estratégia dessa dentro do meu curso, que é você selecionar as questões. Você só chutar aquilo que você sabe que você não conhece. Porque ali você já teria grande chance de errar. E as fáceis e as médias, você não pode chutar. Principalmente as fáceis, você não pode chutar. E eu já mostrei aqui para vocês que tem um assunto, que é um assunto, sim, basicão, que só ele, se você dominar, garante umas 7 questões. Só ele. Sabe que assunto é esse? Se você não me segue, e se você não me segue, você tá perdendo, me segue aí, que você tá perdendo conteúdo como esse. Se você estudar razão e proporção, 7 questões todo ano, em média, são sobre razão e proporção. O que é razão e proporção? Regra de 3. E eu já cansei de ouvir de várias pessoas que regra de 3, assim, eu resolvo tudo por regra de 3, professor. Adoro regra de 3. É a única coisa de matemática que eu sei. Já cansei de ouvir isso. E aí cai 7 questões dela na prova e você consegue errar. Não pode. Esse é um modelo. E lembra, 30 questões, 31 questões te dão 800 pontos na matemática. Porra, só aí você já garantia 7. Isso é 15% da prova, gente. É 15% da prova. 7 questões. Então, pessoal, pra gente não se prolongar, é um sabadão. Tô passando aqui pra gente
para trazer esse conteúdo para vocês. Peguem então esses 3 erros. Vamos recapitular quais são esses 3 erros que eu mencionei. Começar pelos assuntos mais difíceis. É um erro. Começa pela base. Segundo erro, não ser humilde. Ou seja, escuta, aceita orientação, segue o processo, confia no processo que te é apresentado. E terceiro ponto, trabalhe seus erros. Não cometa seus erros. Né? Um sábio disse que a maior burrice é querer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aí? Se você não conseguiu o resultado que você esperava, não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas. Eu não estou falando que o lugar onde você está errado. Eu estou falando que de repente você não está seguindo o processo. E às vezes a gente acha que está, é normal. A gente acha que a gente está seguindo o processo e a gente não está. Tá? Então a gente precisa ter a humildade de se avaliar, seguir o processo, seguir o que o especialista está falando, porque o resultado vem. O resultado vem. Lembra do que eu falei, dos exemplos que eu trouxe. Eu trouxe o exemplo do Thiago, que é um cara que eu admiro bastante, que estava há anos sem estudar e ele entrou para a Universidade Federal de Juiz de Fora para o curso que ele queria no primeiro ano de preparação comigo. Em compensação, eu tenho alunos brilhantes que até hoje não entraram para o curso que queria, mas não foram humildes. E eu tenho alunos brilhantes que, mesmo sendo brilhantes, nos ouviram. Eu tenho um exemplo que é uma outra garota que eu assim, admiro demais, que é a Danusa, uma menina que veio do Mato Grosso estudar comigo, e ela passou, eu perdi a conta de quantos lugares ela passou. Era uma menina inteligentíssima, assim, ela chegava para mim perguntando sobre cálculo diferencial integral. Eu falei, Danusa, pra que você quer cálculo diferencial integral? Isso não cai em vestibular nenhum no Brasil. E ela falava que queria fazer um vestibular pro Japão, e aí lá tinha. Mas ela, mesmo com todo, sabe, sonhando alto e com toda a bagagem, com tudo que ela trazia, era uma menina muito humilde, que te ouvia, que perguntava, que tirava dúvida. Então, o que tem em comum entre quem passa e quem não passa não é eu vim de escola pública e ele veio de particular, não é ele é muito inteligente e eu não sou, não é isso. É você seguir a orientação, é você seguir o processo, é você ter humildade, é você fazer o que precisa ser feito. Não se achar nem burro demais, nem bom demais. Você entender que existe um processo que vai exigir no mínimo esforço e que se você tem orientação de profissional, você precisa seguir. Só isso. Tá bom, galera? Então, para mais dicas como essa aí, para acompanhar, me segue aí. Curte essas postagens que eu tenho feito para a gente saber o que agrada, o que tá de acordo com aquilo que você espera, tá bom? E eu tenho um recado para você, assim, a gente já tá no final de dezembro. Se você vai fazer o Enem em 2023, fez agora em 2022 ou não, mas você pretende fazer 2023, eu vou fazer um evento no dia 12 de janeiro, chamado Meu Último Enem. É um evento gratuito, eu vou fazer online. Me acompanha aqui para você ficar por dentro. Vou abrir inscrições em breve. Você só vai precisar se inscrever para a gente ter um controle de quantas pessoas vão participar. Mas nesse evento eu vou te ensinar como chegar nos 800 pontos na matemática e como conseguir a sua aprovação. Porque também eu não tenho interesse em te ensinar a tirar 800 pontos na matemática se não for para ser aprovado. Não adianta você tirar 800 na matemática e 400 em português. Não adianta. Eu quero ver o seu nome na lista de aprovados. Eu quero ver a sua nota dentro da nota de corte no SISU. É isso que eu quero. E no dia 12 de janeiro eu vou te ensinar e eu vou te mostrar como fazer isso num evento que eu vou fazer online. E fica de olho aqui, me segue para você acompanhar e não perder esse evento que a gente vai fazer, tá bom? Um abraço, galera, e a gente se vê
na próxima live, no próximo conteúdo. Valeu, um abraço.